Fala galera, nesse vídeo a gente vai continuar o nosso estudo de final de rei e peões, certo? Com vários exercícios bastante instrutivos, tá bom? Então se puder, pega aí seu tabuleiro e monte essas posições comigo. Ó, é bem tranquilo, poucas peças, monta facinho aí no tabuleiro, certo? E vamos pensar juntos em cada posição. Nessa primeira posição, jogam as brancas, certo? Eu vou evitar dizer para vocês se é para ganhar, se é para empatar, tá bom? Porque é para a gente entender bem, olhando para a posição, se a gente consegue ou não ganhar, certo? Ou se consegue ou não empatar a posição, tá bom? Então jogando as brancas. Pausei o vídeo e pense um pouco. Nessa posição, dá para perceber que as brancas estão um pouquinho apuros, certo? O rei preto ameaçando o peão e não existe um jeito realmente de segurar esse peão, de impedir que as pretas capturem. Por exemplo, se jogar A2 é um erro, porque as pretas jogam B4, certo? As brancas vão ser obrigadas a jogar, por exemplo, rei A1, e depois de tomar em B3, pode até vir para B1 e ganhar a oposição, mas a gente vai lembrar que se o peão passa da metade do tabuleiro, a oposição não importa mais na questão de ganho. As pretas conseguem ganhar mesmo que elas tenham perdido a oposição, certo? Então, por exemplo, depois de rei A3, rei A1, e aí o método é só avançar o peão. B3, rei B1, B2, e o rei vai ter que se retirar, e aí a gente promove, né? Então, por isso, a jogada certa aqui para as brancas é B4, certo? Forçando meio que o rei preto a tomar, mas tomar do nosso jeito, né? Rei toma B4 e rei B2 ganhando a oposição. Só que dessa vez o peão não passa da metade do tabuleiro. Então a gente consegue empatar só usando aquele método, né? Por exemplo, rei C4, rei C2. Avança, fica na frente. E se avançar de novo, vem para trás, né? Porque tem espaço para ir para trás. E aí depois de rei C3, mantém a oposição, vem e empata. Ok? Se por acaso ele se recusar a tomar o peão, sei lá, jogar rei C4, né? Você não vai jogar rei B2 e deixar ele tomar e ganhar a oposição. Você vai jogar rei C2, certo? Porque aí depois que ele toma, você que fica com a posição. Beleza? Próximo exercício. Aqui novamente jogam as brancas, né? Então obviamente é para empatar, né? Não ganhar como não tem como. Pausa aí o vídeo e tenta achar o movimento para as brancas. Aqui é uma coisa bem interessante, certo? Porque tanto os lances rei D2 quanto rei E2 perdem porque você não consegue ganhar a oposição. Por exemplo, se rei D2, rei D4 e a oposição é das pretas. Depois de rei E2, rei E4, rei D2, por exemplo, rei F3 e aqui ele consegue alcançar as casas-chave, né, e avançar o peão. Né? Aqui a gente até já viu o método de ganho lá no vídeo de introdutório, né? E se vier para E2, também ganha a oposição vindo para E4. Então aqui a gente meio que tenta manter a oposição à distância, fazendo rei E1. E agora a gente faz o mesmo método, se ele vier para D2. Quer dizer, para D4. A gente vai para D2, ganhando a oposição. E se vier para E4, a gente vem para E2, ganhando a oposição. E é empate, né, já que o peão ainda não passou a metade do tabuleiro. Indo para o próximo exercício, né? Jogam as brancas, né? E obviamente tem que tentar ganhar, né? Já que a gente tem um peão a mais. Pausa o vídeo aí e tenta achar a solução. Pronto. Como a gente lembra, aqui não tem nada a ver com a posição no caso, né? Mas não nesse momento, mas a gente lembra que esse peão ele demarca essas três casas chave, né? Se o rei conseguir controlar qualquer uma delas, a gente vai conseguir avançar o peão e vai conseguir ganhar. Então, qual é o jeito mais rápido e mais fácil de chegar a uma casa chave dessas, né? A gente vê que a mais longe para o rei preto é a de A6. Então a gente vai tentar ir para ela. Esse aqui é um movimento que a gente tem que fazer, mesmo que você não tenha certeza, não tenha calculado tudo, certo? Aqui é o mais longe dele e para a gente não parece fazer diferença a distância. Então, rei C2 é o certo. Rei E7, rei B3, rei D6, rei
A4, né? Se vier rei C4, ele impede que você consiga chegar jogando rei C6, né? Então aqui, rei A4, rei C6, rei A5, você vai conseguir alcançar. E depois que ele joga rei B7, impedindo que você alcance, você toma a oposição. E aqui o método de ganho já é tranquilo, né? Só avançar o rei, né? Toda aquela questão, né? E aí avança o peão, né? Lembra de evitar, por exemplo, aqueles empates, né? Aqueles empates malucos. De avançar aqui, né? Se bem que até dá certo, né? Aqui nessa posição. Mas evitar que o rei preto fique no canto e você acabe causando algum empate, né? Por causa disso. Só tomar cuidado mesmo. Mas aqui, deu para entender bem. Perceba que a gente não move o peão, né? Não tenta mover o peão, porque o rei preto ele está dentro do quadrado do peão já. Né? Quando avança e forma esse quadrado, ele consegue entrar. Né? Então ele vai conseguir alcançar o peão. Por isso que a gente tem que trazer o rei. Indo para o próximo exemplo. Jogando as brancas novamente. Certo? Pausa o vídeo aí e tenta achar a solução. Aqui a questão é que a gente tem que tomar o peão de H7 e evitar ao mesmo tempo que ele toma o nosso peão de H6. Certo? Então aqui a jogada certa é rei F6, certo? Impedindo que o rei preto possa vir aqui para G5. Se jogar rei F7, vem para G5. Depois de rei G7, por exemplo, rei F5, né? Não, aqui perde, na verdade, né? Se rei F7, rei E5, na verdade, né? Porque depois de rei G7, joga rei E6. E quando toma, as pretas prendem as brancas dentro, né? Aí naquela situação que eu desenhei, na verdade, perde, né? Porque depois de rei F5, rei toma H7. E aqui ele vai conseguir vir ou para G7 ou já para G8 e avançar o peão. Certo? Na verdade, perderia. Então, joga rei G6, quer dizer, rei F6, impedindo que venha o rei aqui para G5, ou então para E4 para tentar dar a volta. E depois de rei G4, né, quase esforçado, joga rei G7. Aqui depois de rei G5, toma o peão e aqui consegue vir para G8 e promover. Certo? Indo para a próxima posição. Novamente tenta pausar o vídeo e ache a vitória para as brancas. Certo? Perceba que novamente o rei fica dentro do quadrado do peão, então se jogar G4, né, a gente desenha aqui o quadrado. Belíssimo quadrado. O rei preto entra dentro do quadrado tranquilamente, né, então ele vai conseguir alcançar o peão. Né? Então não adianta tentar puxar esse peão, a gente tem que trazer o rei para perto. E aqui a jogada é rei B3, já criando a oposição aqui tão longe do peão, né? Porque se o rei preto continuar avançando, é só a gente ir, passinho pro lado, passinho pro outro, passinho pro lado, passinho pro lado. E toma a oposição aqui embaixo mesmo, né? E depois de qualquer um dos lados, a gente vai pro outro, controla uma das casas-chave, né? E aí começa a avançar o peão, né? Depois que tiver tudo controlado. Aqui o peão já passa da metade, então a oposição nem importa tanto assim, né? Já vai conseguir ganhar. Indo para a próxima posição. Jogam as brancas e ganham. Certo? Aqui novamente, lembrando desse mesmo esquema do peão passado da metade do tabuleiro, a resposta certa é B5. Já passando o peão da metade. Então se eu conseguir capturar aqui em B6, eu ganho. E as brancas conseguem capturar. Certo? Se jogar rei A4, as negras que vão jogar B5. E aqui elas podem até deixar você capturar o peão, né? Por exemplo, depois de rei C6, joga rei C5, joga rei C7, captura. As pretas têm a oposição, o peão não passou da metade do tabuleiro, então não vai conseguir ganhar nessa posição, certo? Então depois de B5, por exemplo, rei B7, rei E4,
rei C7, né? E agora a gente vai tentar trazer o rei de maneira que a gente consiga empurrar o rei preto para fora, né? Ou para dentro para pegar o peão. Por exemplo, aqui se jogar rei D5, as negras jogam rei D7 e ganham a posição. E aqui não tem como avançar, na verdade, né? Por isso que é importante nessa posição jogar rei E5. Por quê? Depois de rei D7, a gente que toma a posição com rei D5, né? Se, por exemplo, vier para E7, claro que vem tomar o peão, né? E se vier para C7, joga rei E6 e o rei branco consegue infiltrar na posição. Por exemplo, rei B7, rei D7, rei B8, rei C6, rei A7 e rei C7, novamente ganhando a posição, obrigando o rei a vir para A8 e deixar ganhar. E aqui, mesmo que tenha oposição, novamente, aquela mesma questão, né? Simplesmente vem aqui para A6 e começa a avançar. E o rei vai ser obrigado a se retirar. Beleza? Você vê que os conceitos eles são os mesmos. Basta a gente tentar aplicar em posições um pouco mais complexas. Mas se a gente conhecer bem os conceitos básicos, você consegue desmascarar qualquer posição aí um pouquinho mais complexa, certo? Essa posição é extremamente interessante, certo? Aqui tem mais peões, né? 2 para cada. Jogam as brancas e ganham, certo? O objetivo da branca é conseguir promover um desses 2 peões, né? Mas para isso, elas não podem com gosto de gás jogar rei F2. Porque se jogar rei F2, as negras jogam rei F4 e vão conseguir chegar com o rei para cima dos peões, certo? Então aqui, as brancas têm que jogar H6, com a ameaça de jogar G6 e, se tomar, jogar H7, H8 promover, certo? É um pouco mais complexo. E, se por acaso não tomar depois do avanço G6, aí você avança G7. Né? Bem, dá certo. Por exemplo, depois de H6, rei E6. Né? Se, por exemplo, jogar F4, acho que dá para jogar G6. Depois de, por exemplo, rei F6, joga G7. E depois de rei G7, é só ir trazendo o rei. Dá certo assim? Acho que não dá certo, na verdade. Aqui afoga, né? Acho que depois de F4, acho que é simplesmente assim. Depois de G6, se o rei vier, toma. E aqui não tem como ganhar, né? Não tem como chegar e pegar o peão, né? Também tem essa ameaça de tomar em H7. Apesar de G7 ser uma opção em outras variantes, nessa aqui, na verdade, vai empatar. Você vai acabar afogando o oponente, certo? Então, por exemplo, depois de rei E6 também, joga G6 do mesmo jeito. Se HG6, H7. E se rei F6, G toma H7 e aqui promove. Certo? Quase dei uma errada no vídeo. Indo para a próxima. Esse aqui é um exercício um pouco mais difícil, certo? Jogam as brancas e ou empatam ou ganham, não sei. Tenta calcular aí. Pausa o vídeo e pensei um pouquinho. Pronto. Nessa posição, tem que jogar rei B3, primeiramente, defendendo esses peões e ao mesmo tempo atacando esse peão de A3, certo? Se jogar, por exemplo, C5, joga D toma C5, rei B3, A2, rei B2, né? Porque se tomar, já toma com a oposição, né? Então rei B2, mas aí tome A4. E depois de rei toma A2, na verdade já empata, né? Aqui. Continua na oposição, o peão não passou, então consegue empatar. Então aqui como é que ganha? Com o rei B4, né? Porque se tomar aqui, eu tomo aqui. E aqui eu consigo ter a oposição e consigo avançar o peão. Certo? Então seria um erro tomar direto em A4. Tomar em B4. Né? Se por acaso tentar avançar o peão, basta capturar.
Porque se tomar, novamente ganha a oposição. Certo? E se tentar ir pra frente, né? Promove. Né? Então aqui a gente viu que C5 não funciona, por esse motivo. Então aqui o certo é começar com rei B3, atacando o peão. Depois de A2, não pode capturar o peão primeiro, por essa mesma coisa. Se capturar, eu tomo. Por exemplo, depois de rei B2, rei B4, novamente criando a posição. E se tentar avançar o peão agora, eu tomo de peão, não tomo de rei. Se tomar de rei, o rei vem para C3 e aqui ganha a oposição. Certo? Então aqui no caso, não pode tomar em A4, tem que jogar rei B2. Certo? Se avançar o peão, né, e criar a dama, toma a dama, obviamente. E depois que toma, volta. E aqui as brancas que ganham a oposição. Né? As pretas não vão conseguir ganhar essa posição. Depois de rei B4, rei B2, né? Depois que toma, vem para C2, na verdade perde aqui, né? Deixa eu ver. Toma. E aqui primeiro, rei C5, né? Quer dizer, rei C5 não, peão em C5. E depois que toma, avança para A2. Né? E se vier aqui, você mantém a oposição. Aqui seria o certo jogar o C5 logo depois. E obviamente se recusar a tomar, né, a gente avança e ganha, né? Então aqui vai ser obrigado a tomar e aqui toma a posição. Certo? Então, um final um pouquinho mais complexo, né? Então depois de B4. Aí aqui joga rei A1 ainda, porque se tomar, ele toma de rei e novamente ganha a oposição, mesmo depois daqui, né? As pretas vão conseguir ganhar. E agora, depois que eles são forçados a tomar aqui em A4, aí primeiro joga C5, porque novamente se tomar, ele vai conseguir tomar aqui e criar essa posição vencedora. Né? Usa o tempo a mais para dar a oposição. E depois que toma, aí toma em A2 e fica nessa oposição aqui. E aqui não vai conseguir ganhar as pretas, certo? É um final bem mais complexo esse, né? Mas perceba que usa apenas conceitos que a gente já viu, né? Porque até eu fico um pouquinho confuso. Mas tudo isso é baseado nesses conceitos mais básicos mesmo, né? Apesar de ser um final mais complexo. Indo para a próxima posição, né? Jogam as brancas e empatam aqui nessa posição. Pausa o vídeo e tenta achar. Aqui é um pouco parecido com a ideia do exemplo anterior. Aqui tem que jogar E5, certo? Se tentar vir com o rei para C2, não dá certo porque joga rei D4 e aqui captura o peão. Certo? E se por acaso puxar o peão com a esperança de, depois de tomar com o peão, jogar rei D2, você captura de rei. Né? E depois de, por exemplo, rei C3, né? Joga rei E4 já dominando a casa, né? E, por exemplo, depois de rei D2 joga rei D4. Então, a resposta certa é E5. Depois de D toma E5, aí vem outra jogada importante que é rei C1, né? Porque se jogar rei C2, eu jogo rei C4 e aqui as pretas que ganham a oposição. Né? E aqui vão conseguir ganhar. Só exemplificando, né? Para ficar bem claro esses conceitos. Então, rei C1. E agora, dependendo da jogada das pretas, você ganha a oposição. Se, por exemplo, rei C4, rei C2, rei D4, rei D2. Certo? E aqui ganha. E se jogar rei D5, aí você joga rei D1. Né? Normalmente você não cai na armadilha. Que as pretas ainda tentam ganhar a oposição de alguma maneira. Aí depois de rei D1, não tem mais jeito, né? Rei A4 e rei A2. E as brancas ganham a posição. O peão não passou da metade do tabuleiro. Então consegue manter essa defesa. No próximo exemplo, um pouco mais tranquilo. Certo? Jogando as brancas.
Aqui a resposta para as brancas é jogar rei G5. É uma jogada mais óbvia, né? Até um pouco mais óbvia. Porque vai ganhar o peão de G6 com essa jogada, né? Mas é importante ver que depois de rei H8, vai jogar rei H6, certo? Porque se tomar, as pretas conseguem ganhar a posição aqui em G8, certo? E aqui acaba criando aquela posição de empate. Esse é o detalhe da posição. Depois de rei H8 tem que jogar rei H6, mantendo a posição, ignorando esse peão. Depois que ele avança o peão, G5, tem que resistir à tentação de tomar o peão e jogar F7, né? Aqui corta completamente o rei. Seria novamente um afogado se não tivesse o peão. Mas como tem, ele é obrigado a avançar o peão. E aí você faz uma bela dama com mate. Se quiser fazer uma torre também, pode ser uma torre com mate também, né? Se, por exemplo, tomasse aqui em G5, né, jogava rei H7. E aqui você podia até tentar ir para o outro lado. E ganhar também, né? Ganhar também. Mas fica bem mais bonita a posição fazendo com avançando com F7, né? Será que tem algum método de empate? Não, né? Depois de rei G8 joga rei G6, né? Rei F8 joga F7. Ele também vai ser obrigado a se retirar. Se por acaso você achar algum outro método, bota aí nos comentários, mas eu não estou vendo. Aqui não tem jeito. Indo para o próximo exemplo, penúltimo. Que jogam as brancas e ganham, né? Tem um peão a mais até, né? Aqui normalmente o método é meio que expulsar o rei, certo? Por exemplo, joga rei D8, depois de rei A8, aí joga C6, depois de BC6, a gente pode jogar rei C7 porque o rei não fica afogado, porque ele pode avançar o peão. Então aqui a gente vai conseguir promover e dar mate, né? O que é importante não jogar o rei C6 imediatamente, porque depois de BC6 e rei toma C6, ele joga rei C8 e não vai ter como ganhar, né? Então não pode jogar C6 imediatamente. Tem que primeiro jogar rei D8 para forçar o rei preto a vir para o canto. E agora joga o C6, né? Depois de BC6, rei C7. Um lance bem interessante, né? Agora vamos para o último exemplo. O vídeo já está ficando um pouco longo também, né? E aqui jogam as brancas e não perdem, certo? É um peão de torre, né? A gente sabe que se a gente prender o rei, ou conseguir colocar o nosso rei na frente do peão de torre, consegue empatar. Se por acaso tentar avançar o rei, certo? Por exemplo, o rei D3, simplesmente toma, e antes de você chegar, joga rei G2, e aqui vai conseguir avançar o peão. Vai tanto proteger as casas, né, G2 e G1, que são as casas-chave nesse caso aqui, quanto pedir que você entre na frente do peão. Então aqui, rei D3 seria o erro, né, decisivo. Então por isso que as brancas jogam H4, forçando o rei preto a perder alguns tempos para conseguir voltar a G2. Ele não vai conseguir. Por exemplo, depois de rei G3, rei D3, rei toma H4, rei E2, rei G3, rei F1, né? Vai conseguir vir aqui para G1. E se tentar impedir essa entrada do rei em G1, aí a gente prende o rei na coluna H. H4, rei F1, né? Não jogar rei F3, porque senão joga rei G1 e vai conseguir. Na verdade não, né? Consegue pegar mesmo. Então acaba que não tem escapatória mesmo. Rei F2, rei F1, H2 e aqui rei F2 prende, né? Então assim, é relativamente tranquilo conseguir empatar esses finais de peão de torre, né? Se você souber o método direitinho, né? A não ser, é claro, que você não tenha tempo suficiente, né? Se o rei estivesse em B5, não dava para chegar a tempo. Simplesmente não dava. Certo? Espero que tenham gostado dos exercícios, né? Quase derrapei eu mesmo em alguns deles, né? Mas se achou alguma outra vitória, algum outro jeito de empatar nas posições que eu mostrei, alguma coisa interessante, podem colocar aí nos comentários, certo? Espero que tenham gostado
Fique com Deus, compartilhe aí com os amiguinhos, né? Espero que deu para entender bem essa questão do final de reis e peões. É tão importante que a gente ainda vai conversar mais ainda sobre final de reis e peões, certo? É isso aí, valeu, até a próxima.